Olá, meus alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Contabilidade 2. Hoje daremos sequência ao nosso conteúdo. Na nossa primeira aula, nós fizemos uma introdução à nossa disciplina, né? Eu apresentei a nossa disciplina, falamos um pouco sobre alguns conceitos básicos da contabilidade e hoje nós continuaremos a nossa abordagem, né? Hoje eu trago para vocês alguns conceitos, um aprofundamento sobre o patrimônio. O que é o patrimônio? O patrimônio é o objeto da contabilidade, sendo o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, nós vimos na aula passada que a contabilidade é uma ciência social que tem como objetivo registrar e controlar os fatos contábeis, registrar e controlar o seu objeto, que é o patrimônio, e tem por finalidade fornecer informações úteis aos diversos usuários da informação contábil. Nós vimos que temos usuários internos e externos. Os internos são aqueles que estão dentro da organização e os externos são aqueles que estão fora da organização. Mas o conceito de objeto da contabilidade, que é o patrimônio, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E acrescido do PL, que fica no lado passivo do balanço patrimonial. Mas o que é bens? Bens são os elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, troca ou venda. Os bens possuem utilidade, pois são eles que satisfazem as necessidades de seus proprietários. Então, dentro do aspecto patrimonial de uma empresa, bens, são aqueles elementos que podem ser avaliados monetariamente, né? E são destinados para uso, troca ou venda dentro do patrimônio de uma empresa. Eles são úteis, são bens úteis para a empresa. Eles satisfazem as necessidades dos funcionários e proprietários, né? Aí nós temos os bens permanentes, que são os móveis, bens móveis, os bens imóveis. Quais exemplos de bens móveis? O computador, para o administrativo, a mesa de escritório, a cadeira de escritório, todos os móveis da empresa. Bens imóveis, veículos, né? Motocicletas, bens corpóreos. Os bens eles podem ser definidos como corpóreos ou incorpóreos. Os bens corpóreos são aqueles em que eu posso tocar. Eu estou tocando no computador, que é um bem imóvel da empresa. Eu estou tocando no veículo, que é o bem imóvel da empresa. E bens incorpóreos são aqueles ativos intangíveis da empresa. Os bens corpóreos são os ativos tangíveis, porque eu posso tocar, certo? E os bens incorpóreos são os ativos intangíveis da companhia, que são marcas, patentes. Eu não consigo tocar, eu não consigo ver, mas tem valor. Software que a empresa compra, as marcas e patentes e outros são os bens intangíveis, bens permanentes intangíveis da empresa. E também, como utilidade, a empresa tem os bens de consumo, que não são aqueles bens permanentes, são os bens que a empresa compra para consumo, ok? Então vamos lá. Agora que entendemos um pouco mais do conceito de bens, vamos para o conceito de direitos, né?
Por quê? Dentro lá do meu balanço patrimonial, eu tenho dois lados. Balanço significa o quê? Balança. Balança o meu ativo e o meu passivo. E tem que ser equivalente pelo método das partidas dobradas, né? Então, vamos lá. Dentro do meu ativo, eu tenho bens e direitos. Dentro do meu passivo, eu tenho as obrigações. E aqui embaixo eu vou ter o PL, que é o valor residual, ativo menos passivo, né? Então, agora que nós já entendemos o conceito um pouco mais sobre bens, que é um grupo do ativo, vamos entender direitos. Direitos são os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros, né? De terceiros, eu tenho um direito. Por exemplo, se eu vendi um bem a prazo e não recebi ainda por esta venda, este bem está em poder de terceiros, que é o meu cliente, e eu tenho um direito dessa venda. Então, direitos são os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros, indicando a promessa de recebimento futuro, né? Ou que permita recuperar parte desse bem transferido. Então, direito é algo que eu tenho um direito a receber, a recuperar. Exemplos de bens do ativo: contas a receber, que é quando eu vendo mercadoria a prazo; adiantamentos a fornecedores, que é quando a empresa adianta um recurso e o fornecedor ainda não entregou a mercadoria. Eu paguei, adiantei para o meu fornecedor, certo? Então eu tenho um direito de receber aquele bem, ok? Aquela mercadoria. Impostos a recuperar, que é quando a empresa paga imposto indevidamente a maior, ela tem um direito a recuperar, de imposto a recuperar. E muitas outras contas, muitas outras naturezas de conta que nós podemos classificar como bens. Mas o que você tem que entender neste momento é que bens são aqueles elementos que representam os bens que estão em poder de terceiro, indicando uma promessa de recebimento futuro, ok? Bem é bens permanentes e bens de consumo, aquilo que está no ativo da empresa para a futura realização. Direito já foi realizado, já foi vendido, eu já tenho aquele direito concretizado, ok? Dando sequência, o que é patrimônio, nós temos, já falamos sobre bens, já falamos sobre direitos, e agora vamos falar sobre obrigações, né? O que é obrigações? É a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos, ok? Ou despesas realizadas. Obrigação. Obrigação é o quê? Eu tenho uma obrigação a cumprir referente a um pagamento de compra, ok? De bens comprados ou de despesas realizadas. São bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa. Olha, é o inverso. Lá no direito, são bens da empresa que está em propriedade de terceiro. Agora inverte. São bens de propriedade de terceiro que estão em poder da empresa, né? Quando fala propriedade, tem que tomar muito cuidado, porque quando eu compro a mercadoria, eu tenho a propriedade daquela mercadoria. Mas nesse conceito aqui, quer dizer o seguinte: se eu não pagar por aquela mercadoria, significa que a empresa pode me cobrar, que a empresa pode me executar, e nesse sentido, tá? Ou são dívidas contraídas em virtude de despesas. As obrigações na contabilidade recebem o nome técnico de exigível, por exigir da empresa o pagamento das dívidas. As obrigações representam as dívidas com terceiros, ou seja, com as pessoas fora da empresa. Então, toda vez que a empresa tem uma obrigação referente a uma compra a prazo, um imposto a recolher, um salário a pagar, acontece o fato gerador e a empresa tem uma obrigação, registra-se lá no passivo. Obrigações. Lá no nosso passivo,
nós temos as obrigações, ok? Exemplos de obrigações. Nós temos o contas a pagar, nós temos os fornecedores, os impostos a recolher, os salários a pagar e outros, tá bom? Então, tudo que é obrigação registra-se no passivo. Vamos lá. Continuando sobre o que é patrimônio, nós temos a figura do PL, que está representado no lado passivo do balanço patrimonial, para haver um equilíbrio. O fato de estar no lado no passivo pode ser justificado por se tratar de uma dívida da empresa com seus sócios ou acionistas. Aí, para eu te explicar, eu tenho que citar a equação fundamental da contabilidade. O que é essa equação fundamental da contabilidade? Consiste na seguinte fórmula matemática: ativo menos passivo igual a PL. Então, para você chegar no resultado do PL, é só você pegar o ativo da empresa menos o passivo. O ativo da empresa menos o passivo, você vai chegar no PL. Então, o PL sempre vai ser ativo menos passivo. Aí tem aquela situação. O PL ele pode ser a situação líquida da empresa. Qual que é a situação líquida? Vai depender do resultado do PL. Se o ativo for maior que o passivo, significa que a situação líquida da empresa é positiva. Se o passivo for maior que o ativo, significa que a situação líquida da empresa é negativa. Se o ativo for igual ao passivo, o PL vai ser zero. Consequentemente, a situação é nula. Então, ou seja, para você aplicar a equação fundamental da contabilidade, pensa comigo agora. Vamos supor que nós estamos fechando a empresa. Vamos fechar a empresa, não vamos descontinuar as operações, não vamos mais. Eu tenho uma sorveteria, exemplo. Eu tenho uma sorveteria, não está me dando lucro, quero fechar essa empresa. E aí, o que eu vou fazer? Bom, os sócios ou os sócios, quando constitui uma empresa, ele investe um capital, ou seja, investe um capital da pessoa física do sócio na pessoa jurídica, na empresa. Mas qual é o objetivo do sócio quando ele investe esse capital pessoal? O objetivo é que a empresa desenvolva a sua atividade econômica e remunere esse sócio ou esses sócios através da distribuição de lucros, né? O objetivo é a empresa oferir lucro para remunerar o capital do sócio. Então, para o sócio, aquele negócio, aquela empresa é um investimento. Então, o que acontece? Quando se fecha uma empresa, é aplicado a equação fundamental da contabilidade, ativo menos passivo, que sobra PL, ou seja, a riqueza do sócio que volta para o bolso da pessoa física do sócio. Então, em um eventual fechamento de uma determinada empresa, o PL vai ser o montante a ser pago aos sócios. Então, basicamente, é isso, tá bom? Então, por isso que o PL ele fica representado no lado passivo para ter um equilíbrio. Porque ativo menos passivo igual a PL. E pressupõe que o ativo sempre tem que ser maior do que o passivo para cumprimento do princípio da prudência, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. A representação gráfica do patrimônio é ativo, conjunto de bens e direitos, passivos, obrigações, que são o que é exigível, né? Ó, vamos lá. As obrigações na contabilidade recebem o nome técnico de exigível, por exigir da empresa o pagamento das dívidas. As obrigações representam as dívidas com terceiro, ou seja, com as pessoas fora da empresa, né? Então, nós temos aqui na representação gráfica do patrimônio que bens e direitos ficam no nosso ativo e as obrigações ficam no exigível da empresa, no passivo, né? E aqui nós temos o patrimônio líquido, né? Que é, conforme a nossa equação fundamental da contabilidade, ativo menos passivo. E que
contempla o montante a ser pago pelos sócios. É a riqueza do sócio investido, é o investimento que o sócio fez na empresa. Aí, agora eu te apresento esse seguinte termo que você tem que entender: aplicação de recursos e origem ou fonte de recursos. O ativo sempre vai ser a aplicação dos recursos, que é onde foi investido o dinheiro, o de bens e direitos da empresa. Mas como que foi investido esse dinheiro? Através da origem ou fonte dos recursos. Origem pode ser capital de terceiro ou capital do sócio, né? Então, onde conseguiu o dinheiro? Então, toda vez que tem um aumento no passivo ou uma movimentação no passivo, origem de recursos. Aumento no ativo ou movimentação no ativo, aplicação de recursos, tá bom? É importante entendermos o que é segregação de prazo, né? Porque nós vamos iniciar a nossa abordagem sobre escrituração contábil, entender os livros, livro razão, livro diário. Nós entenderemos o que é balancete de verificação